Fazer nossa aula. Bom, então, agora o assunto será ecologia, os grandes biomas terrestres. Então, mudando de áreas, né? Mudança bem radical de áreas, estávamos lá na fisiologia humana. Então, agora vamos para um assunto mais tranquilo, né? Um assunto que, inclusive, tem muita integração com a geografia, então, possivelmente, vocês já viram isso também na geografia, é que aqui na biologia a gente enfatiza alguns outros aspectos, principalmente da adaptação dos seres vivos a cada bioma. E aí eu gosto de reforçar, né, a ideia de que se trata de bioma terrestre, né, que às vezes a gente pensa assim, que os biomas se resumem nestes aqui que a gente vai falar na aula de hoje. E o que não é verdade, que nós temos os biomas de água doce, biomas de água salgada, mas esses biomas aquáticos são estudados depois. Né? Então, começamos primeiro pelos biomas terrestres, vamos falar em nível mundial. No próximo volume, de novo esse assunto biomas, mas aí enfatizando características um pouco mais particulares dos biomas brasileiros. Né? Então, alguns biomas nossos não têm até correlação com algum outro bioma mundial, mas nem todos, né? Tem biomas que nós temos aqui no Brasil que são bem exclusivos nossos, com características bem próprias, como é o caso, por exemplo, do Pantanal, né? Então, mas aí depois a gente faz as considerações mais específicas no próximo volume. Então, por agora, falando das características gerais dos biomas terrestres, né? Então, sempre é importante a gente ter uma ideia da distribuição geográfica, né? Não precisa ser aquela precisão absoluta, mas é uma questão, né, de você ter o bom senso, né, de perceber que eu estou falando de cima para baixo. Então, a gente começa com a tundra, o bioma mais ao norte, o bioma que recebe, né, justamente por estar nessa posição geográfica, a menor incidência de raios solares, e isso vai impactar no clima e, consequentemente, em todas as espécies que estarão neste local adaptadas a essa condição. Então, a tundra ártica, que ele se preocupa em fazer algumas diferenciações, né? Então, a tundra é aquele bioma, né, do hemisfério norte, está lá na região do Círculo Polar Ártico, e justamente por causa disso apresenta um clima, né, bem severo, bem rigoroso, a ponto de a maior parte do ano ser um clima assim de uma temperatura muito baixa, abaixo de zero, e o solo, o subsolo permanecer muito tempo congelado. Então, período de elevação de temperatura e derretimento do gelo, né, corresponde a apenas alguns poucos meses do ano, né? Então, claro que se está tudo congelado praticamente o ano todo, fica bem difícil alguma espécie vegetal, que depende da absorção de água do solo, sobreviver nesse local, exceto se forem musgos, se forem líquens, que são organismos que não são tão exigentes quanto a nutrientes e nem a água, então conseguem sobreviver. Uma palavra-chave dentro desse contexto é permafrost. Vale a pena você grifar essa palavrinha, né? Que significa o quê? Que lá no subsolo, né? O subsolo ele permanece congelado o tempo todo. Então, ainda que o gelo superficial derreta, lá no subsolo sempre permanentemente congelado, permafrost, né? Então, e isso é o que vai, então, impedir que plantas de maior porte, que tenham raízes mais profundas, se desenvolvam num local desse. Então, só mesmo essa vegetação de líquens, de musgos, né?
O derretimento do gelo na superfície vai fazer com que, nesta época do ano, né, forme assim, algumas regiões assim, meio de brejo, né, meio alagadiças, assim, né? O inverno rigoroso, já falei, né? O verão se restringe a 2 a 3 meses apenas, né? A precipitação é extremamente baixa, né? Porque a gente entende que a precipitação tem a ver com o ciclo da água, tem a ver com a evaporação e condensação da água. Então, se tem pouca luminosidade, pouco calor, então isso realmente atrapalha, né, esse ciclo da água e a precipitação. Quem que a gente tem como produtores, né? Já falei aqui, basicamente musgos e líquens, né? Algumas gramíneas, no máximo alguns arbustos, né, considerados anões, que são bem pequenininhos mesmo, de raízes mais superficiais. Consumidor, não há necessidade que vocês fiquem decorando essas coisas, né? Mas usa o bom senso. Os consumidores serão principalmente animais que vão pastar, que vão comer essa vegetação gramínea, essa vegetação rasteira, e que para isso vão ter que ter casco, porque eles vão ter que raspar o gelo para chegar a essa vegetação, muitas vezes. Então, como o boi é o mascarado, a rena, o alce, caribu, né? Raspa, então são herbívoros de grande porte, vão raspar com o casco, né, para se alimentar dessa vegetação. Urso polar, falou de Polo Norte, né? Lembra do urso polar, muito pelo, coloração desses animais, né, da pelagem desses animais clara, porque isso permite camuflagem, né? Então, o urso polar branquinho, as raposinhas todas branquinhas, lebre branca, então tem a ver com a camuflagem. E aves, né? Ave tem em tudo quanto é lugar, mas a gente vai ver aqui muita migração, né? Então, no verão, elas fazem os ninhos, elas vão para lá, mas épocas de inverno mais rigoroso, elas abandonam este lugar. Ok, já vamos passar para o próximo bioma. Então, geograficamente abaixo deste primeiro, né? O azul mais clarinho aqui, nós vamos para esse tom intermediário de azul, um azul médio aqui, que corresponde à taiga, também chamada de floresta de coníferas, tanto porque o pinheiro, a copa de um pinheiro lembra um cone, mas também pelo fato de possuírem pinhas, que também tem um formato cônico, né? Tanto que a gente chama a pinha de cone, né? Ou estróbilo, justamente cone por causa do seu formato. Então, ainda um clima bastante severo, bastante frio, né? Já recebe mais energia solar devido à posição geográfica, tá? Então, o verão é um pouquinho mais longo se comparado com o bioma anterior, né? Meio a meio, né? De 3 a 6 meses, verão, e o restante, um inverno mais rigoroso. Não tem permafrost. Permafrost é exclusivo da tundra. Mas tem pseudoxeromorfismo. Isso é importante lembrar. O que é o pseudoxeromorfismo? Xeromorfismo é a falta de água. Então, é uma falsa falta de água. Tem água? Tem, mas ela se encontra congelada, então é como se não tivesse. Ela não está disponível. Aí, no caso, as plantas, né, elas compensam isso tendo raízes mais profundas, né, então, e mecanismos de reduzir transpiração. Por isso que as folhas de uma conífera, né, são em formas de agulha. Então, tem uma palavra para dizer isso, folhas aciculiformes, em forma de agulha. A folha em forma de agulha tem dupla finalidade. Uma é evitar o acúmulo de neve sobre ela, porque isso danificaria a superfície da folha. E outra, né, superfície de folha reduzida está diretamente relacionada à redução da perda de água na transpiração. Ok? Então, produtores, nós vamos colocar... Oi, pode falar.
Pode repetir do xeromorfismo, pseudo-xeromorfismo que você Tá, falou? o pseudoxeromorfismo. Bom, quando eu digo que uma vegetação ela é xeromórfica, né, ou que tem xeromorfismo no lugar, quer dizer que falta água. No deserto, a vegetação é xeromórfica, porque o deserto tem xeromorfismo. Agora, o pseudoxeromorfismo é uma falsa falta de água. Tem água? Tem. Só que ela está congelada. Então, é como se não tivesse, porque ela está indisponível. Vamos escrever isso aqui, ó. Pseudo-xeromorfismo. O fato de a água ficar congelada no inverno impossibilita a vegetação de utilizá-la. Quer dizer, tem água? Tem. Então, não é uma falta de água, né? Só que, o que adianta ter água e não dá para usar? Então, esse que é o pseudo-xeromorfismo. Tem água, mas o fato dela estar congelada, isso impossibilita a planta de usá-la. Ok? Os produtores deste bioma são basicamente as gimnospermas, né? Então, pinheiros, no caso do Brasil serão as araucárias, né? Entre outras plantas aqui que citam. Então, não são todas do grupo das gimnospermas, né? Mas predominam as gimnospermas. Consumidores. Aí nós vamos conseguir ter uma maior... Se a gente tem uma maior diversidade vegetal, consequentemente, vamos ter também uma maior diversidade animal. Então, continuo tendo alguns animais que são similares aos do bioma mais lá para cima, né? Então, como por exemplo os alces, né? Só que se você olhar a coloração de uma rena é muito mais clara, a coloração de pelo de uma rena é muito mais clara do que de um alce, porque o alce já está no ambiente de floresta, de tronco. Tem urso? Tem, mas não vai ser aquele urso branquinho, o urso marrom, então que também tem relação com a camuflagem. Mas aqui ainda animais mamíferos, né, com bastante pelo, com bastante gordura, porque o inverno ainda é rigoroso, embora ocorra em um período menor, mas ainda é bastante rigoroso. Então tem aqui lince, né? O lince, aquele felino lindo, né? Você vê muito pelo, então ainda adaptado a essa condição. Raposa, já não é mais aquela raposinha branca, né? Lobo, também já tem uma coloração mais escura. Não é aquele lobo lá branquinho que a gente vê lá na região da tundra. Então, são animais similares, né, mas com adaptações, especialmente de coloração, mais para essa região aqui. Beleza, vamos lá. Floresta temperada. A floresta temperada geograficamente está localizada na faixa abaixo da floresta de coníferas. Isso significa que já recebe também maior incidência de radiação solar, então o clima é um pouco mais ameno, tem mais luminosidade, então vai ter mais diversidade vegetal e, consequentemente, animal. Então, aqui nós temos um clima em que as estações estão muito bem divididas, né? Então, a primavera floresce, outono as folhas caem, né? As árvores frutificam, enfim, segue um ritmo das estações mais marcada, né? Que mais? Produtores. Aqui nós vamos ter uma grande diversidade vegetal, né? De gimnospermas, angiospermas, né? Então, carvalhos, pinheiros, sequoias, cedro. Interessante fazer um link com a parte econômica, né? A floresta temperada, ela é uma
um local onde se pode explorar muito a madeira, né? Então, veja as madeiras de lei, né? Mogno, cerejeira, cedro, imbuia, estão aqui neste bioma, né? Que mais? Olha, os sobreiros são árvores das quais se extrai a cortiça, então um material de interesse para nós. Maior diversidade vegetal, maior diversidade animal. Se tem maior diversidade vegetal, aqui a vegetação já é de um porte maior, mas ainda assim mais espaçada. Então, a gente consegue ver entre uma árvore e outra um certo espaço. E esse espaçamento permite que a luminosidade atinja o chão. Então, o chão, né, é um aspecto de bosque, porque você tem as árvores, mas no chão você tem vegetação rasteira, você encontra vegetação no chão, porque a luz chega até o chão. Então, isso é um critério que vai ajudar a diferenciar este bioma da floresta tropical, em que há tanta planta assim, que uma fica com sua copa coladinha na outra, então isso impede que a luz chegue ao chão. Então, enquanto a floresta temperada ela é uma floresta iluminada, clara por dentro, já a floresta tropical ela é sombria, ela é mais escura por dentro, né? E consumidores, então já tem uma maior variedade, esquilos, ratos, veados, javali, aves, tem em todo lugar, ainda ursos, lobos, raposas, então alguns são assim comuns dos outros biomas também. Que mais? Floresta tropical pluvial, né? Então, o próprio nome já está dizendo, local onde chove muito. Por quê? Porque é onde as temperaturas são altas, então tem muita evaporação, muita condensação, consequentemente muita precipitação. Então, já fica numa localização geográfica próxima à região dos trópicos, por isso floresta tropical, não é? Tem um clima bastante uniforme, então o clima ele se mantém praticamente estável o ano todo, quente e úmido o ano todo. Se é muito úmido, tem muita chuva, tem muita água, tem muita vida. Então eu vou encontrar uma biodiversidade vegetal tremenda aqui, então eu vou ter árvores de grande porte, grande, pequeno, médio porte, de todos os tamanhos. O que eu não vou encontrar na floresta tropical é vegetação rasteira, porque é tanta planta, como eu dizia, que a copa de uma árvore se toca com a outra e a luminosidade praticamente não penetra, não toca o chão. Então, eu vou encontrar muitas plantas epífitas, que são plantas que vivem sobre as outras, justamente para pegar aí, para favorecer a aquisição de luz, como são as orquídeas, como são as bromélias, cipós, né? Mas vegetação rasteira não tem, né? Então, o que eu vou encontrar no chão é uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Né? Então, muita folha, muito galho, fruto podre, flor em decomposição. Vai ter muito cogumelo, né? Vai ter muito fungo, bactéria. Os detritívoros, como minhoca, besouros, tatuzinho, caracóis de jardim tem nessa região, porque são detritívoros, comem essa matéria, piolho de cobra, tudo detritívoro. Então, e ao processar essa matéria que está no chão, eles contribuem com a devolução de nutrientes ao solo, e é isso que mantém o vigor da floresta, porque o solo, geralmente, dessas florestas não é um solo rico em nutrientes. Geralmente é um solo pobre em nutrientes. Então, a floresta, ela se autossustenta. Então, é a decomposição da sua matéria orgânica que nutre e mantém a floresta. Então, aqui, olha, como ela é mais fechada, mais sombria por dentro, então, musgo, o que mais?
briófitas, pteridófitas, como samambaias, muito, porque planta de local sombreado, planta de local úmido, plantas cuja reprodução precisa de água para acontecer, então é o ambiente perfeito para elas. Consumidores, muita variedade, muitos mamíferos, muitas aves, muitos répteis, muitos anfíbios, né? O anfíbio é um bicho que combina bem com esse ambiente úmido, um ambiente de acúmulo de água, né? Muito inseto, embora inseto a gente encontre em tudo quanto é lugar, né? Mas aqui também muito inseto, né? Ok, vamos lá, mais um bioma, campos. Né? Aqui ele vai diferenciar um pouquinho alguns tipos de campo, né? Começando aqui pelo campo temperado. A gente pode generalizar, falar de campo uma coisa só? Pode, mas aqui ele vai trabalhar no particular. Eu vou falar primeiro do geral. O campo é um local de um clima moderado, é um local cujo relevo geralmente é de plano, planície ou planalto. É um local onde há predomínio de gramíneas, mas existem outras árvores que podem ser de pequeno, médio, algumas até de grande porte. Né? E em termos animais, vão ter uma grande diversidade de herbívoros, justamente por causa aí das gramíneas. Então, falando em linhas gerais, isso é um campo. Agora, vamos lá para as especificações. Eu acredito que vocês não precisem saber desses detalhes, a diferença de um campo temperado para um bosque chaparral ou de um pampa, né? Eu acho assim que é desnecessário essa especificação tão grande. Enfim, ele faz aqui, né? Então, vamos seguir um pouquinho. O que ele chama de campos temperados, né? Então, alguns lugares recebem o nome, inclusive, de estepes, né? Como lá na região dos Estados Unidos, já aqui, né? Outros da América, já chamado de pradarias, na Ásia Central, conhecido como estepe, na América do Sul, essa mesma região é chamada de pampa, né? Então, tem um clima ameno, o inverno não é muito rigoroso, né? Aliás, pode ter um frio mais rigoroso, depende da localização, né? Se for mais ao norte do que ao sul, como é no caso da nossa região. Todo campo chove pouco, né? Produtor, né? Nós temos aí um predomínio de gramíneas, como havia dito, de plantas herbáceas, plantas rasteiras. Consumidores, predomínio de herbívoros, então, bisões, cavalos selvagens, carneiros, né? Combinam bem com esse ambiente. Vamos agora um pouco para o campo tropical. O que basicamente difere do campo temperado para o tropical é o clima. Então, tem o aspecto geral de campo, ele se mantém, só que aqui é um campo que tem um clima um pouco mais ameno, onde tem um pouco mais de pluviosidade, é isso que vai modificar. Aqui, nessa categoria de campo tropical, entraria, por exemplo, o Cerrado do Brasil e a savana africana, né? Então, você tem um predomínio de gramíneas, um relevo entre plano e planície planalto, aquele mesmo padrão. Só que eu vou ter um pouco mais de diversidade vegetal e as árvores vão ser um pouquinho maiores do que, por exemplo, num campo temperado. E o clima lá é um pouquinho mais, inverno um pouco mais severo e aqui já um clima mais ameno. Né? Olha só, elevadas temperaturas ao longo do ano inteiro, né? Tem uma precipitação maior. Como é campo, vai ter um certo predomínio de herbívoros, né? Zebra, gnu, girafa, antílope.
e seus respectivos predadores, leões, guepardos, tá? Na savana africana já tem os cangurus, né? E o bosque de arbustos ou chaparral? Esse daqui é o campo que está localizado, olha, no período mediterrâneo, no sul da Califórnia, na África do Sul e no sudeste da Austrália. Então, se é mediterrâneo, ele vai sofrer influência do mar. É isso que vai alterar ligeiramente esse bioma. Continua sendo um tipo de campo, mas vai ter essa influência das correntes oceânicas, tá? Então, aqui, ó, o clima que suporta a vegetação resulta principalmente das correntes oceânicas frias em mar aberto, as quais produzem um inverno ameno e chuvoso e verões secos. Olha, geralmente é o contrário, verão seco, né? E aqui o inverno mais chuvoso. Produtores, vegetação arbustiva, predomínio de gramíneas, porque continua sendo um tipo de campo. Que mais? Consumidores, predomínio de herbívoros, justamente por causa das gramíneas. Desertos. Então, tem gente que considera o deserto como um tipo de campo, assim como há quem considere a região polar, né, também um tipo de campo, por fato de ser uma planície, predomínio de vegetação rasteira, né? É que no deserto, o que a gente vai ter? A gente vai ter ainda uma adaptação, né, das plantas aqui à falta de água. Então, aqui no deserto é xeromorfismo mesmo, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um clima, né? É uma zona de alta pressão atmosférica, então vai ter um clima, né, muito quente, mas com uma amplitude térmica grande também. Então, muito quente durante o dia, mas a temperatura despenca à noite, não é assim? Plantas, né, de deserto têm adaptações para viver em ambiente com restrição de água, como, por exemplo, raízes profundas, né? Ou ela é uma suculenta, então ela tem parênquima aquífero, como os cactos têm, entre outras plantas, né? Consumidores, vamos ter aqui diversos, mas com certeza poucos, né? Em relação a outros biomas. Então, esses biomas mais severos, de condições mais severas de temperatura ou de falta de água, isso diminui a biodiversidade, né? Então, tem que ser animais um pouco mais resistentes. Então, uma espécie que se dá muito bem aqui seriam os répteis. Montanha, né? Ou zona alpina ou tundra alpina. Então, uma montanha, ela não necessariamente está lá na tundra, mas no topo dela, né, as temperaturas são tão baixas que a vegetação que cresce ali é uma vegetação de tundra. E aí, para diferenciar da tundra lá do alto do mapa, né, para a tundra que está no topo da montanha, a gente chama essa tundra de alpina, certo? Então, é aquela que está sob a influência da altitude, né? Então, regiões de elevada altitude em relação ao nível do mar, e é isso que interfere no clima e, consequentemente, nas espécies que vão viver lá. Como é uma espécie de tundra, né? Então, tem as características similares à tundra. Então, invernos, possui estações de crescimento vegetal, né, nas épocas mais quentes, invernos severos, precipitação um pouco mais elevada se comparado com uma tundra polar, né, bem mais precipitação do que numa tundra polar. Os solos são drenados, produtividade é maior, tem um pouco mais de biodiversidade do que uma tundra polar. Produtor, gramínea, musgo, líquen ou pequenos arbustos, é o que vai bem neste clima.
Consumidor, um pouco mais restrito, né, em número de espécies, aqui praticamente roedores e insetos. Bom, vamos falar da região polar, né, que também é um tipo de campo, né, mas aqui, olha, no hemisfério norte, né, no hemisfério sul, no continente antártico, né, então Ártica e Antártica, a temperatura é extremamente baixa o ano todo, pouquíssima chuva, né? E isso impacta diretamente nas espécies, né? Então, apenas pequenas plantas como musgos e líquens conseguem sobreviver nessa região. Consumidores também bem restritos em número, né? Olha lá. O solo dessas regiões é habitado por nematóides, ácaros e insetos sem asas, né? Tem uma influência do ambiente marinho também nessa região. Então, lá as focas, leões marinhos, gaivotas, né? E é isso, né? De biomas, são esses biomas que precisamos conhecer com suas características. Aqui ele faz, nessa página aqui, um resumo muito legal, porque ele coloca o nome dos biomas e resume aqui em termos de localização, temperatura média, precipitação, exemplos de alguns produtores e exemplos de consumidores. Então, uma tabela bem bacana para estudar, assim, no momento de revisão. Então, para a gente encerrar, vamos fazer exercício dessa parte. São só 4 exercícios. Então, vamos a eles. No gráfico a seguir estão representadas as relações entre a temperatura que está aqui nesse eixo de baixo, e as precipitações, olha, nesse eixo aqui. Então, com base nisso, qual deles deve corresponder à floresta tropical pluvial? Qual desses números aqui? 1, 2, 3 ou 4? E por quê? 4. Com certeza 4, né? O que a gente vê aqui? A gente Temperatura vê alta. alta pluviosidade e temperaturas também altas, né? Sim. Altas temperaturas, intensa pluviosidade. Fácil, né? E num gráfico como esse, ninguém vai perguntar assim algo muito específico, tipo, é o campo temperado, né? Esse que pode dar margem à dúvida. Geralmente eles pegam os extremos, pega lá, compara a floresta tropical com o deserto, e fica fácil, ou com a tundra, e fica fácil saber diferenciar, né? Legal. Questão número 2. Associe corretamente associe corretamente, né? Tem aqui as características, ele pede para associar com cada bioma. O mais diversificado e complexo bioma. Quem é este daqui? E. Isso, só pode ser aqui a floresta tropical. Solo permanentemente congelado. Olha aqui, ó. Tundra, né? Tundra. Permafrost, né? É o permafrost. Tundra ártica, para diferenciar da tundra alpina, que é aquela que está no topo da montanha. Planícies norte-americanas. Qual que é essa? É um campo temperado? É um chaparral? Ou é uma savana? Savana não, né? Savana a gente lembra de África. Chaparral, campo temperado. Campo temperado. Isso, América do Norte, né? Temperado lembra um clima um pouco mais, de um inverno um pouquinho mais intenso, né?
O chaparral é aquele que tem influência do mar, é aquele campo com influência marítima. Hábitat de formiga, antílope e leão. Falou antílope, leão, zebra, elefante, girafa. Quem é que a gente lembra? Savana. Da savana, claro, né? A savana. Clima mediterrâneo, influência do mar, chaparral. Floresta de coníferas. Bom, essa é o apelido da taiga. Tranquilo, né? Acho que para quem já viu tanta coisa, fisiologia humana, já viu biotecnologia, já viu biologia molecular, né? Isso aqui é mamão com açúcar. Vamos lá, questão 3. De que modo tundra e desertos podem ser comparados em relação à temperatura e às adaptações de animais e plantas, né? Então, tem pontos em comum, né? Bom, em relação à temperatura, o único ponto em comum é que são temperaturas extremas, não é mesmo? Uma para mais, outra para menos. Em termos de adaptação, Falta de água? economia de água, seja planta ou animal, seja no deserto ou seja na região polar, né? No deserto porque não tem, porque falta água literalmente. E na região polar porque aquele pseudo-xeromorfismo, ela está presente, mas indisponível. Então é isso que é o ponto comum aqui entre esses biomas. Então, são locais que apresentam em comum temperaturas extremas e seres adaptados à falta de água. Vai ter que ter mecanismos de evitar transpiração, ou no caso dos animais, né, reduzir a produção de urina. Alguns roedores que ingerem as próprias fezes, porque é uma maneira de recuperar a água perdida. Enfim, tem muitas estratégias aqui, né? De não perder água, ou de economizar água, ou de recuperar esta água. Última. Quais os fatores abióticos que afetam a distribuição dos principais biomas? Fatores abióticos, que a gente vê claramente aqui. O primeiro deles, luz, não é? A própria inclinação do planeta faz com que existam regiões onde há maior incidência de luz e outras menores, e isso interfere drasticamente no clima. Outro fator abiótico, a disponibilidade de água, né, que está diretamente relacionado também à temperatura, à precipitação. Outro fator abiótico importante. Relevo, Sheila? Poderia falar. Oi, pode falar. Relevo? Não entendi. Relevo? Relevo. Pode falar de corrente marítima, que isso influencia nas características do bioma. Ó, outra aqui, ó, salinidade, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, no Brasil, que a gente tem manguezal, água salobra, salinidade interfere no bioma. Ah, mas bioma terrestre, Sheila. Pois é, bioma terrestre, a salinidade do mar influencia no bioma. Acredito que seja isso, né? Os principais aqui.
Podemos colocar, além de luz, temperatura, né? Ao invés de água, precipitação. Mas aqui eu acho que está de bom tamanho essas questões. Vamos lá. De adicional, vamos ver se o que eu separei aqui. Aqui, interação ecológica. Aqui também interação. Eu não separei nada de bioma, porque eu acho assim que os que nós fizemos aqui já estão ótimos, né? Não tem nem muito o que ilustrar mais. Isso aqui até acaba ficando muito repetitivo. Perfeito? Certo, filho. Então é isso por hoje. Amanhã a gente se encontra para mais 2 aulinhas. Beleza. Até amanhã, Beleza. então. Tchau, Sheila. Tchau, tchau. Tchau, Sheila. Sheila, Sheila. obrigada, viu? Imagina. Até amanhã. Até.